A nossa sociedade, ela tá dependendo de uma coisa, e isso é entretenimento. Seja filmes, séries, animes, novelas. E o mangá que se passa por trás dessas câmeras, nesse mundo de mentiras e nesse mundo difícil também de se trabalhar, é Oshinoko. E ele foi adaptado nessa temporada. Então vamos lá pro primeiro episódio dessa review/análise. Vem comigo. Antes eu queria pedir desculpa pela quarta pausa do canal. É que eu tive problemas com a edição, com o meu editor. Eu desanimei, mas agora eu tô aprendendo a editar. Então eu prometo que vão sair vídeos. Não sei quando, mas vão. Então é isso, bora lá. Bom, a gente começa nesse primeiro tempo do episódio num hospital de cidadezinha pequena com o nosso protagonista, Gorou Amemiya, com 30 anos de idade. O Gorou, ele também é conhecido como um vagabundo, porém, também o seu trabalho oficial é um ginecologista. Porém, como um verdadeiro vagabundo, ele fica enrolando o tempo dele em quartos de hospitais de seus pacientes. E um paciente que ele conversa bastante enquanto tá enrolando é a Sarina, uma jovem de 12 anos que sofre de uma doença gravíssima e luta todo dia pela sua vida acamada. Bom, mas o que faz ela ter forças pra continuar é uma idol que ela quase endeusa, que é a Yoshino, de 16 anos, que é uma idol famosa. Bom, no meio de uma conversa que ela tá tendo com o Gorou, ela pergunta: o que você faria se você renascesse filho da idol que você mais gosta? O Gorou fala que isso é bobeira, porém, o clima não dura pra sempre, né? Porque mais tarde, Sarina morre, ela não resiste à doença. Bom, o Gorou, ele herda um desejo da Sarina, que é continuar vendo a carreira da Ai. Então ele assiste a Ai todos os dias. Passa um tempo e ele vai ver um paciente que é uma jovem, uma adolescente que tá grávida. Ela tem 16 anos. E aí não demora muito pro Gorou perceber que essa adolescente, tem cabelo roxo, tem estrelinhas nos olhos. Eu conheço essa mina. Quando ela tira o chapéu, a máscara e o óculos escuro, ele descobre que é a Yoshino. A idol que ele tanto adorou tá na frente dele agora. O cara, antes de ter um infarto, né, ele para pra pensar bem e ele pensa que não é uma situação legal. Tanto que o agente dela explica isso. Ichigo Saito. Mesmo que tenha uma cara de delinquente, parece que um cara mau. Não, ele é um agente legal, cara. E eu gosto desse personagem. Bom, o Ichigo explica, né, que seria melhor ela fazer um aborto se ela quiser continuar com a vida de idol, porque ter filho aos 16 é pedir pra ter a carreira estragada. Porém, a Ai fala, não. Que é isso. O Ichigo dá uma joinha aceitando. E aí o Gorou continua os procedimentos, até chegar uma hora que eles estão em cima do terraço. O Gorou pergunta se ela não vai acabar com a carreira, né? Desistir pra ter os filhos. E aí a Ai, depois de perceber que foi descoberta, ela fala: não, eu não vou acabar com a minha carreira. Porque pra Ai, que viveu no orfanato, ela sempre quis ter uma família de verdade, uma família com ligação sanguínea. Então ela fala que se for precisar pra ela ser idol e ter filhos, ela vai mentir, porque pra ela mentir é uma forma de amor. O Gorou, então nosso protagonista, ele bate no peito e fala que vai garantir um parto seguro e bebês saudáveis pra ela. Passa um tempo, eles vão conversando, formando uma amizade linda, fofinha, até que um dia, quando o Gorou tá voltando, um dia antes do parto, ele encontra um Stalker. Esse Stalker fica perguntando se ele conhece a Ai. E aí descobre que esse Stalker talvez saiba que ela tá grávida. Então ele sai correndo atrás dele, porque nosso protagonista é um pouquinho burro. Porque ele vai correr atrás de um cara encapuzado no meio do escuro, no meio de uma floresta. E aí não dá outra, né? Ele para de frente pro morrinho. E aí é empurrado, cai e morre. E aí no meio da morte ele lembra o que a Sarina falou. O que você faria se você pudesse renascer como o filho da idol que você mais gosta? O Gorou abre os olhinhos e agora ele não é mais Gorou, e sim Aquamarine Yoshino, filho da Ai. Ele tem uma irmã chamada Ruby Yoshino. Passa um tempo,
no meio da noite, o Aquamarine, ele descobre, andando por aí, vê alguém falando muito alto. E ele descobre que a Ruby também é uma reencarnada. Ele vê a Ruby hateando os haters da área. Eu achei essa cena muito engraçada. Ela gritando com eles. Bom, depois de descobrir, eles vivem uma relação de... Pô, acorda aí, bora ver o show da Ai, etc. Até que um dia eles descobrem que a Miyako Saito, que é a esposa do Ichigo, ela, que é a babá também do Ruby e do Aquamarine, ela tá planejando explanar pra todo mundo que a Ai esteve grávida e agora tem filho. Então eles bolam um planinho, eles vão fingir de deuses. Aí eles se fingem de deuses pra enganar a assistente. E após ela cair no papinho, após a Ruby mostrar que ela sabe atuar assim, Miyako, ela apenas aceita e ela continua a cuidar, assim, querer explanar todo mundo. Assim, eu não acreditei que ela aceitou, mas ela aceitou, né? Não é todo dia que você vê bebês gritando com você com um dialeto tão bem formado. A gente continua com eles convencendo Miyako a levar eles para um show da Ai, enquanto a Ai tava encarando um problema. Os fãs dela estavam achando o sorriso dela muito falso, que não era que nem antes. Porém, quando a Ai vê os bebês... Porque é muito engraçada a cena, antes do show, eles olham... O Aqua olha pra Ruby e fala, ó, não é pra fazer nenhuma gracinha não, vamos ficar quietos, vamos ser bebê de verdade. Aí a Ruby dá um joinha pra ele. E aí, quando eles estão vendo, do nada eles estão fazendo uma dancinha muito boa, animados. Se eu conseguir, eu deixo na tela, mas isso é muito bom. E aí, quando a Ai vê isso, ela expande um sorrisão no rosto, de orelha a orelha. E ela fica muito animada. Esse é o sorriso verdadeiro que os fãs queriam. E aí ela só tem mensagem positiva nos vídeos dela. Se passa um pouco de tempo até o Aqua e a Ruby poder andar e falar normalmente, assim, o povo vai achar estranho. E eles vão gravarem uma novela. E a Ai é uma das coadjuvantes da novela. Enquanto a Ai tá gravando as cenas, o Aquamarine sai... E ele conhece uma pessoa no meio do corredor. Essa pessoa se chama Taishi e ele é o diretor da novela. O Taishi olha e fala, ó, caramba, olha os bebês aí. Sim, ninguém nota que os bebês com estrela no olhinho são filhos da Ai. Porque pra eles são filhos da assistente. Não me pergunte por quê, é tipo o Clark Kent colocando óculos e ninguém vendo que ele é o Superman. Bom, continuando. O Taishi conversa com o Aquamarine e o Aquamarine vai falando com ele. E aí, após eles terem uma conversa, o Taishi acha, pô, esse bebê é legal, cara. Ele fala tão bem, ele é engraçado, pá, toma aqui meu cartão. Ele dá o cartão pro Aquamarine, o Aquamarine fala, ok, 2 joinhas. E ele sai com o cartão agora. Bom, eles estão um dia vendo a novela, o episódio que saiu. E depois que a Ai... tem a maioria das partes dela cortada, porque ela foi super bem. Porém, como o Taishi revela depois, não é ele que escolhe quais cenas vão ficar, e sim quem tá pagando. E quem tá pagando queria que a protagonista quisesse mais destaque. A Ai, ela tinha tudo pra ficar com todos aqueles takes, porque ela chamava muita atenção. Mas a atenção ali devia ser da protagonista. O Aquamarine, que tava irritado com tudo isso, ele pergunta se não dá pra fazer nada. E aí o Taishi fala, pô, eu quero chamar aí pra um filme meu, mas tem uma condição, tudo tem que estar nele. E aí o Aquamarine fala, pô, se for pela Ai tá tudo bem, tá ligado? Mas ele tá bem incomodado com isso. Bom, ele vai lá e agora o Aquamarine vai lá atuar enquanto a Ruby tá dando chilique, porque ela queria estar com a Ai. Sim, ela endeusa muito a Ai, ela quer ficar com ela o tempo todo. E aí o nosso Aquamarine conhece a atora que vai atuar junto com ele. Ela se chama Kana Arima. Bom, a Kana, ela é uma atriz conhecida como uma atriz que consegue chorar em menos de 5 segundos. Bom, ele vai atuar com ela, ele tá bem pessimista, porém, ele sabe um truque. Ele tem que atuar do jeito que o Taishi quer que ele atue. Só que o Taishi não falou como ele quer que atue. E aí ele descobre que ele só tem que atuar normal, porque segundo o Taishi, ele normal já é bem assustador. E aí ele atua muito bem. A Kana, ela fica triste, sai correndo, chorando e falando que quer atuar de novo, que quer gravar a cena, porque ela não foi tão bem quanto o Aqua. Porém, o diretor não deixa. E aí ela jura que ela vai continuar nesse ramo pra poder ser tão bom contra o Aqua e um dia superar ele.
E aí o diretor fala que o que um ator mais precisa não é saber atuar bem, e sim saber agradar a todos. Porque se você não agradar a todos, você não vai ser chamado para mais papéis, entendeu? E o Aqua tem isso. Ele soube entender o que o diretor queria. Bom, a gente continua. E a Ruby, ela quer aprender a dançar que nem a mãe, só que ela tem um problema. Porque a Ruby, ela na verdade é a Sarina, olha só. E como ela era Sarina, ela tinha que sempre estar preparada para cair, porque o corpo dela era muito frágil. Então ela tem medo de dançar e cair e se machucar, e não poder dançar mais novamente. Porém, depois da Ai ensinar ela, de noite ela perde esse medo. E é uma cena muito cuti-cuti. Bom, agora que a Ruby perdeu esse medo e o Aqua tá em rumo de ser um ator, a Ai, ela tá muito famosa. Depois de ela estrelar naquele filme que deu muito sucesso, o diretor até ganhou um prêmio. A Ai tá aparecendo em muitos programas para arrecadar dinheiro para conseguir cuidar da Ruby e da Aqua. Continua até que a Ai, ela percebe uma coisa, num certo dia, ela percebe que os filhos estão querendo saber quem é o pai. Porém, ela liga pro pai querendo falar, pô, vem pra cá, ela passa o endereço. Bom, chega um dia, até o diretor dela fala, pô, não fala com o pai, não faz nenhuma bobeira, porque você vai se apresentar em um estádio muito bom, e é o sonho do diretor, é o sonho do Ichigo, que uma idol dele se apresente naquele estádio, porque aquele estádio é muito famoso. Porém, a idol dá ouvidos, e quando um certo dia ela vai abrir a porta, quem tá atrás daquela porta não é o Ichigo, não é a Miyako, não é o pai, e sim um Stalker. E aquele Stalker, que é o mesmo que assassinou o Gorou, ele pega uma faca, empunhala. A Ai é empunhalada, mas mesmo assim ela não deixa de tirar um sorriso do rosto, enquanto o Stalker tá gritando com ela. E a Ai fala que ela sempre teve medo que os fãs descobrissem que ela tava mentindo, porque ela não gostava de mentir. Ela nunca soube o que é ser amada ou amar de verdade. Ela até tinha medo de falar pros filhos que amava eles, porque tinha medo que um dia ela descobrisse que fosse mentira. Mas agora ela sabe que ela tinha que uma hora pagar por isso. O fã sai correndo, o Stalker sai correndo, e o Aqua tenta ajudar a Ai, mas ele sabe que não dá pra fazer nada com o que ele tem ali. A Ai, então, com o Aqua nos braços e a Ruby atrás da porta, fala que tá feliz por eles. Ela ama eles. E quando ela descobre que quando ela disse aquilo era verdade, ela chora, cara. Nossa, é uma cena muito triste, tá ligado? Isso me impactou muito no coração. Bom, ela fala que tá feliz que o Aqua vai ser ator e que ela queria muito dançar com a Ruby em um palco, como mãe e filho. E aí, a Yoshino vai de arrasta pra cima aos seus 20 anos de idade. No enterro, o Aqua, ele começa a raciocinar um pouco e descobre que o único que poderia saber o endereço e mandar pro Stalker seria o pai deles. Então agora ele tem um objetivo. O pai tem que estar interligado com a indústria de entretenimento. Então ele vai entrar nessa indústria. Ele chega pro diretor e fala: ele vai ser aprendiz do Taishi. E olha a cara dele quando ele faz o anúncio que vai se vingar do pai. Ele tá pronto pra mandar o pai de arrasta pra cima. E aí, o primeiro episódio termina com esse sneak do Ruby e do Aqua adolescente. Bom, Oshinoko é um anime que na estreia bateu recordes e ficou muito famoso. E agora eu tô ansioso pra poder gravar o segundo episódio pra vocês. Porém, se vocês querem mesmo, deixa um like aí. E até a próxima. É isso. Falou!